Fuga de presos. 8 detentos cerram grades e fogem de presídio industrial de Blumenau. Perigo na mata. Bombeiros combatem incêndio no Parque Nacional do Tabuleiro. Fogo se alastra e só deve ser controlado amanhã. Por mais atenção, moradores protestam contra a poluição que atinge mangues e rios no norte da ilha. Precariedade. Há 2 dias do início das aulas, algumas escolas estão sem condições de retornar atividades na capital. O problema é que o espaço deveria ter sido entregue reformado em novembro do ano passado. E é essa situação que os alunos vão encontrar quando as aulas recomeçarem. Um verdadeiro canteiro de obras. Boa noite. 8 presos fugiram na tarde desta segunda-feira da penitenciária industrial de Blumenau, no Vale do Itajaí. Os presos que fugiram têm idades entre 24 e 41 anos. Eles cumpriam penas por crimes como assaltos, tráfico de drogas, associação criminosa e falsidade ideológica, entre outros. Os criminosos cerraram as grades das celas e fugiram pelos fundos da unidade. Até agora, apenas um foi recapturado. E desde o início da tarde de hoje, o Corpo de Bombeiros combate um incêndio na região da Praia da Pinheira, em Palhoça, na Grande Florianópolis. De acordo com o Batalhão de Operações Aéreas, o fogo consome uma área de vegetação baixa dentro do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro. São aproximadamente 8 hectares atingidos em um local afastado das casas de veraneio da região. A estimativa é que o fogo seja totalmente controlado somente amanhã, já que trata-se de um local de difícil acesso. 7 associações de moradores se uniram e fizeram um protesto neste domingo contra a poluição do rio Papaquara, no norte da ilha. O aumento da poluição preocupa. Aos poucos, eles foram chegando e preparando o protesto. Balões pretos foram colocados na ponte sobre o rio Papaquara. Com cartazes e apitos, eles denunciavam a situação preocupante do manancial. A gente marcou o protesto na ponte exatamente para mostrar o grau de poluição que ele está, que é absurdo. Eu acredito que nem tenha praticamente oxigênio aqui, vida, né? Então, e isso tudo está entrando dentro da bacia, né, do rio Ratones, dentro da ESEC Carijós e tirando a balneabilidade das praias de Canasvieiras, de Daniela e Sambaqui. Para chamar a atenção dos turistas, a manifestação chegou a bloquear uma das vias da SC 401, rodovia que dá acesso às praias do norte da ilha, as mais procuradas durante a temporada. Os manifestantes querem mais fiscalização do poder público com as ligações irregulares de esgoto. Conforme as associações, cerca de 4.000 pessoas moram na região sem rede coletora de esgoto. Os pescadores também estão preocupados. O que a gente observou é que foi transferido parte daquele esgoto aqui para o rio Papaquara, além das ligações irregulares. E a situação do rio realmente está terrível. O rio está morrendo e se a gente não fizer alguma coisa, toda essa bacia hidrográfica do norte da ilha vai morrer também. Vai afetar toda a maricultura, todo o pescado da Bahia Norte, que depois vai ser servido nos restaurantes da rota gastronômica daqui da Santo Antônio de Lisboa, Sambaqui. Essa não é a primeira vez que os moradores fazem protestos contra a poluição do rio. Na sexta-feira, o juiz Marcelo Cras Borges, da 6ª Vara Federal Ambiental de Florianópolis, determinou a realização de uma perícia no local. A análise é um pedido do Ministério Público Federal e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade em uma ação civil pública proposta em 2015 contra Kazan e Fátima para impedir o lançamento de efluentes no rio Papaquara. O prazo para a realização da perícia é de 60 dias. Em nota, a Kazan afirma que não possui rede de coleta no entorno do rio Papaquara e que a poluição na região pode ser causada por ligações irregulares de esgoto. Quanto à estação de tratamento de Canasvieiras, a Kazan explica que em 2013 a estação foi otimizada e que o efluente tratado é liberado no rio Papaquara com índice superior a 90% de eficiência no tratamento. Já a Prefeitura informa que está identificando as irregularidades e corrigindo as inadequações. Assegura que as fiscalizações estão atuantes e que já está lacrando ligações irregulares de esgoto em algumas regiões. Olha, Cibele,
Se a Casan provar que o despejo de efluentes realizado é mesmo com 90% de pureza, os moradores daquela área que me perdoem, porque aí seria brincadeira realizar esse protesto. Porém, se os despejos estiverem mesmo provocando essa poluição nas águas do Papaquara, aí os 3 milhões de reais de multa que a Casan já levou é pouco. Resolver o problema de saneamento em Florianópolis não é coisa para agora. Não existe recursos suficientes para isso. E eu volto a bater na tecla da ocupação desordenada da ilha. Então, nesse pique que está, não vamos nos iludir. Ou o proprietário do imóvel, ao construir, respeita a lei, ou sempre teremos esgotos canalizados para os rios. Aliás, se a lei ambiental fosse mesmo cumprida em muitos pontos aqui na ilha, nem fossa séptica poderia ser construída. Depois de uma semana de instabilidade e paralisações nos atendimentos, a emergência do Hospital Celso Ramos em Florianópolis voltou a funcionar normalmente nesta segunda-feira. Um alívio para os pacientes. O movimento foi relativamente tranquilo na emergência durante a manhã. Quem precisou de atendimento não teve do que reclamar. Eu cheguei aqui faz 20 minutos, né? E o procedimento está sendo normal. Meu filho já fez a fichinha e estou agora esperando ser atendido. Na semana passada, aconteceram paralisações pontuais e havia a expectativa de uma nova interrupção no atendimento nesta segunda-feira. Por enquanto, as paralisações aqui no Hospital Celso Ramos foram suspensas. O governo do estado atendeu algumas reivindicações dos funcionários e o atendimento foi normalizado. Apenas as cirurgias eletivas foram canceladas. A gente conseguiu 9 leitos de retaguarda no segundo andar, que era uma ala cirúrgica, agora vai atender pacientes da emergência. A gente conseguiu 16 leitos de retaguarda no Hospital Florianópolis para atender pacientes do Celso Ramos e também as 60 AIHs de internação no Hospital de Caridade. E alguns leitos de UTI para atender pacientes do Celso Ramos, para ver se a gente consegue gerir essa demanda que está acontecendo ali. Além dessas medidas, 14 pacientes já foram transferidos ainda no fim de semana. 4 funcionários foram autorizados a fazer hora extra para garantir o atendimento à demanda. Desde o início da greve dos servidores municipais de Florianópolis, o movimento praticamente duplicou na emergência do Celso Ramos, chegando a quase 700 atendimentos diários. O prefeito da capital, Jean Loureiro, assinou hoje um decreto criando uma comissão para discutir a formatação do novo plano de cargos, carreiras e salários dos servidores municipais. Os servidores estão em greve desde 16 de janeiro e um dos principais motivos é a anulação do plano de carreira. O grupo tem 6 meses para redigir o novo planejamento. Os servidores têm 2 dias para retornar aos trabalhos e assim negociar a compensação de horas paradas. Caso não cumpram a determinação, a Prefeitura vai descontar 2 salários. Uma nova Assembleia dos Servidores, marcada para amanhã à tarde, vai definir os rumos do movimento. No calendário, as aulas em Florianópolis recomeçam na quarta-feira, mas na prática algumas escolas estão sem condições de retornarem às atividades. O retorno às aulas na rede municipal está programado para o dia 8 de fevereiro, na quarta-feira. Mas aqui na João Alfredo Ror, isso não deve acontecer. Um dos motivos é a exoneração da secretária. Foram quase 23 anos na função e agora a Mara, que é a nova diretora, nem sabe ao certo o que vai fazer. A gente não tem como acessar documentos, imprimir caderno de chamada, incluir novos alunos. Isso tudo é a secretária que faz. Para o secretário de Educação, a situação será resolvida até o dia do retorno às aulas. O que pode ser um problema é a greve dos servidores municipais e por isso ele faz um apelo. E a nossa expectativa é que todos tenham responsabilidade em homenagem às nossas crianças, que as aulas retornem dia 8. E olha que essa situação nem era a que mais chamava a atenção da secretaria durante o período de férias. Encontramos muitas escolas com necessidades substanciais de trabalhar a questão da infraestrutura. E ele tem toda a razão. Vamos voltar à escola onde a Mara é diretora. As obras aqui começaram em abril do ano passado. Acontece que os repasses foram atrasando e o ritmo da obra foi ficando cada vez mais e mais lento. E o resultado? Essa é a entrada principal da escola João Alfredo Horn. É por aqui que os cerca de 320 alunos devem passar quando as aulas retornarem.
O problema é que o espaço deveria ter sido entregue reformado em novembro do ano passado. E é essa situação que os alunos vão encontrar quando as aulas recomeçarem. Um verdadeiro canteiro de obras. Em um ginásio foram improvisadas 9 salas. Ali, sem sequer um teto, funciona a biblioteca, materiais ficam depositados, a direção e até uma sala de aula também foi improvisada no espaço, que não conta nem com ventiladores. Hoje a escola não teria condições, na tua opinião, de receber os alunos para começar as aulas? Não temos condições. Está inviável. Veja a seguir, alto custo. Diese aponta que a capital do estado continua como uma das cestas básicas mais caras do país. E ainda os gols da rodada deste fim de semana. Figueira vence o primeiro jogo do ano e Avaí lidera com 100% de aproveitamento. O Band Cidade volta já. O ano começou bem para as exportações catarinenses. Em janeiro, o estado exportou mais de 564 milhões de dólares, valor 37% superior ao que foi exportado em janeiro de 2016. Em valores, o resultado do mês passado foi 153 milhões de dólares, maior do que o do mesmo mês no ano passado. A exportação de carnes de frango e suína foram os destaques. Florianópolis continua na segunda colocação entre as cestas básicas mais caras do país, é o que aponta a pesquisa divulgada hoje pelo Diese. Este e outros assuntos no nosso Giro de Notícias. Com preço de R$ 441,92, o primeiro mês de 2017 terminou com um recuo de 2,62% no custo da cesta básica em Florianópolis. O resultado, porém, manteve a cesta básica da cidade como a segunda mais cara entre as capitais brasileiras. Os produtos que diminuíram de preço médio em relação ao mês anterior foram a batata inglesa, menos 25,77%, o tomate 17,88%. Já entre os que aumentaram o preço, o destaque foi para o óleo de soja, com aumento de 7,61%. Uma força-tarefa realizou ação para remover construções irregulares no loteamento Jardim Fortaleza, também conhecido como Brejo, no bairro São Judas, em Balneário Camboriú. A ação da prefeitura é para conter o aumento dessas ocupações, a maioria nas encostas de morros, beira de rios e áreas de preservação ambiental. Cerca de 12 imóveis em construção foram derrubados. Neste final de semana, quase 1.800 veículos foram flagrados acima do limite de velocidade nas rodovias federais de Santa Catarina. Um deles passou a 175 km por hora pelo radar fotográfico na BR-101 Sul, em Paulo Lopes. Além da multa de R$ 880,41 e 7 pontos na CNH, o condutor que estiver acima de 50% da velocidade permitida pode ter o direito de dirigir suspenso. Agora o futebol. O Figueira ganhou o primeiro jogo do ano e o Avaí é líder com 100% de aproveitamento. A bola começou a rolar no sábado. Pouco mais de 2.000 torcedores foram ao Scarpelli e assistiram à estreia de Zé Love no terreiro alvinegro. Porém, o Inter de Lages não estava a fim de dar moleza não, viu? Tanto que nesse lance e nesse outro, Thiago Rodrigues salvou a pátria do Figueira. Com a entrada de Iago no segundo tempo, a história foi diferente. Furacão voltou mais ágil e ganhou em velocidade. A entrada do Iago, deu mais segurança até para que o Dudu trabalhasse mais em profundidade. A pressão do Figueirense sobre os lagianos começou com o Dirceu, que tentou 2 vezes. Dudu, destaque do jogo, exigiu mais de Neto Volpe nesse canhonaço. Daí aquela história, água mole, pedra dura. Penalidade para quem faz é uma amargura. Na cobrança, Anderson Aquino fez o feijão com arroz. 1-0 alvinegro. E nessa primeira vitória do Figueira em 2017, teve outro gol ainda, hein? Só que um gol com muito mais carinho, um gol com muito mais amor, um gol com love.
é dele, Zelov. Foi nesse lance que o juiz Evandro Thiago Bender anotou outro pênalti para os donos da casa. E ele, Zelov, aumentou a vantagem para delírio da rapaziada. Final, Furacão do Estreito 2, Leão Baio 0. Alcançamos aí um resultado importante, mas ainda tendo que melhorar muito para que se possa dar uma continuidade, uma evolução, mas gradativamente essa evolução vem acontecendo. No domingo, no estádio do SESI em Blumenau, o Metrô Bala recebeu o Brusque. E foi numa sequência bacana de toques de bola que o Metropolitano encontrou o caminho do gol com Jean Moser, 1-0. Depois, rapaz, o Paulo Vitor chutou do meio da Avenida Beira-Rio e fez esse golaço. Final, Metrô Bala 2, Brusque 0. Ainda no domingo, só que em Criciúma, no Heriberto Rios, um grande clássico do nosso futebol, Tigre e Jack. O tricolor do Sul foi quem levou a melhor. Esse gol de Jamie, ainda no primeiro tempo, foi o suficiente e garantiu mais 3 pontos e a segunda vitória consecutiva do Criciúma. Final, Tigre 1, Joinville 0. Também no sul do estado, o Tubarão recebeu o Avaí. Renteria até tentou, mas Kozlinski estava bem posicionado. Depois foi a vez de Diego Jardel testar o goleiro do outro lado do campo. Melhor para Jandrei. E na cobrança de escanteio, Leandro Silva fez o primeiro dele com a camisa do Leão. 1-0 Avaí. E teve mais do time Azurra e também de cabeça. Só que dessa vez, o gol foi de Júnior Dutra, garoto da base. Final, Tubarão 0, Avaí, líder com 100% de aproveitamento, 2. Mesmo com o jogador a mais, a Chapecoense cedeu o empate ao Almirante Barroso no sábado na Arena Condá. O jogo terminou em 1-1. Após esse passe de Rossi, de cabeça, Túlio de Melo abriu o placar para o Verdão do Oeste catarinense. Pedro Hulk descontou para o Almirante Barroso. A gente deveria ter pisado na bola, as substituições foram exatamente para que a gente tivesse um pouco mais de posse de bola e que essa bola pudesse reproduzir para a gente um domínio mais inteligente. Isso não aconteceu e num lance que até agora eu não entendi, o Almirante acabou chegando ao empate. A gente lamenta muito por ter deixado de somar mais 2 pontos. A ideia era de marcar bem forte, para não ser surpreendido e não tomarmos gol de bola parada. E quando tivéssemos uma oportunidade, surpreender a equipe da Chapecoense, uma equipe muito forte. E para nós é um empate de grande importância, onde nos leva com bastante confiança para um grande jogo contra o Figueirense. E já caiu o primeiro técnico do catarinense. Mauro Ovelha foi demitido do Brusque com apenas 3 jogos. Pingo foi o contratado para a vaga. Veja depois do intervalo. Projeto Golfinho. Cerca de 200 crianças receberam orientações de prevenção a afogamentos no interior do estado. Veja também, barbeiros do sul do país se enfrentaram na capital nesse fim de semana. Eles estão participando de um reality show. Os detalhes em instantes. – 80% dos casos de afogamentos acontecem em rios e lagos. Por isso, o Corpo de Bombeiros realizou a primeira edição do projeto Golfinho no interior do estado. Aproximadamente 200 crianças participaram das aulas. Olhares atentos para as explicações do bombeiro. Teve simulação de afogamento. E após a aula, o momento mais esperado foi a prática, entrar na água e se refrescar. Após as dicas, todos ficaram mais tranquilos e seguros. Essa é uma forma de ensinar através de brincadeiras. E olha que os pequenos aprenderam a lição. Não pode se afastar onde é que é raso, onde é que você alcança o pé. Que não pode nadar muito no rio, não pode se afastar dos seus pais.
Que a situação de afogamento na água é bem séria, que você sempre tem que tomar o máximo de cuidado possível e que é sempre bom você procurar a ajuda dos bombeiros e também talvez alguém possa te ajudar jogando uma boia para você, porque a segurança é sempre em primeiro lugar. Agora, a meta é implantar essa ação na próxima temporada no interior do estado. Infelizmente, o maior número de acidentes com óbitos tem sido em áreas de água doce, rios, cachoeiras, represas. Esse é o maior número de acidentes aquáticos com afogamento. Em Santa Catarina, mais de 6.000 crianças já participaram do projeto Golfinho neste ano. Além de trabalhar a prevenção desde cedo, o projeto também quer diminuir o número de crianças vítimas de afogamento. Brincando, a gente passa esse conhecimento para eles, né? Passa o lema, água no umbigo, sinal de perigo. Com certeza todos vão sair daqui sabendo esse lema, sabendo o significado das bandeiras, sabendo os cuidados que eles devem ter. E o fim de semana foi marcado por uma disputa diferente. Barbeiros de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná se enfrentaram aqui em Florianópolis na etapa sul de um reality show que vai escolher o melhor barbeiro do país. Estes barbeiros estão aqui para provar que para estar na profissão é preciso de talento e dedicação. Eles estão sendo avaliados para fazer parte dos 15 finalistas do reality show The Best Barber Brasil. Estou bastante nervoso, normal, estou ansioso também, mas estou confiante, porque desde o início, quando me inscrevi, eu já estava confiante já que eu estaria aqui já. Confiante, mas nervoso, né? E estamos aí, né, pelo reality show agora, tentar entrar para mostrar todo o meu trabalho, todo o meu esforço, né? Para ser selecionado, é preciso passar por provas e obter boas notas dos jurados. Conta tudo, agilidade, conta precisão, conta tanto, quando eu falei da inteligência, conta a dinâmica que ele vai trazer. Ele vai analisar praticamente a simetria do rosto e casar com perfeita harmonia com o modelo que está sentado na cadeira. O reality está na segunda edição e vai escolher o melhor barbeiro do país. E o The Best Barber, ele é um reality de barbeiros onde vão ter vários desafios. Desafios malucos, mas muito profissionais. Onde eles vão ter tempo na barba, no corte, no cabelo, no desenho, enfim. E aí nós vamos escolher o melhor barbeiro. Com estreia prevista para o segundo semestre deste ano, o programa vai oferecer R$50 mil ao primeiro colocado, além de um curso de especialização no exterior. Belo programa, né? É verdade, o programa será exibido pela Band São Paulo e ainda não tem data definida para estreia. A gente vai ficar, não vai ser aqui no estado que você vai poder ver, não. Através da Band, não. Mas uma competição bem interessante. Só em São Paulo, né, que vai passar pela Band. Nós vamos ficar na torcida pelos barbeiros catarinenses nessa competição. É isso aí. E o Band Cidade desta segunda-feira termina aqui. Fique agora com o Jornal da Band. Uma boa noite. Uma ótima noite para você. Até amanhã.